a gente vai tratar hoje é desse link aqui chamado passaporte. Então, todo mundo que tem conta no Chess.com tem essa funcionalidade lá que vai mostrar para vocês em quantos países vocês já interagiram na plataforma ao longo de toda a sua história na plataforma. Hoje, a minha conta, né, eu já interagi com 165 países diferentes. Eu já joguei com pessoas de 165 países distintos. Então, e na plataforma, você, durante os jogos, tem um chat, você pode se comunicar, você pode desenhar, puxar algum assunto. E aí você, para se comunicar, você tem que falar, né, na língua do lugar. Ou tentar falar pelo menos em inglês, que é uma linguagem mais universal, digamos assim. E aí, eu vendo isso aqui, assim, a primeira coisa que eu pensei, o professor Roberto, que é um especialista na área de geopolítica, a sua pós-graduação é nessa área. Eu falei, poxa, Roberto, a gente podia fazer uma interdisciplinaridade no xadrez de geografia e a gente mostrar essa questão dos países que a gente consegue interagir via plataforma, e você falou um pouco, né, das características desses países, características políticas, econômicas, e como essas características podem influenciar, né, na difusão do xadrez nesses locais. E, por conseguinte, por conta da globalização, né, da internet, do acesso, né, à rede mundial de computadores, que encurtou as distâncias, essa globalização afetou o xadrez. E até a gente estava conversando como é que ela consegue descaracterizar estilos regionais, digamos assim. Hoje você tem mais uma coisa especificamente um lugar, uma linha, como é que eu posso dizer, um estilo mesmo especificamente de um lugar, porque está muito universal o xadrez. Então, e as máquinas vieram para ajudar nisso e a evoluir, né, os estilos de jogo que já não tem mais uma origem local. Então, eu passei para o professor Roberto o meu passaporte, para ele ver, observar, dar uma olhada nessa lista de 165 países. Já tem um tempo que a gente começou, então passei a ter uma olhada. E aí, paralelo a isso, a gente tem uma outra ideia, que é pegar a listagem dos 100 melhores jogadores ranqueados pela FIDE e ver a nacionalidade desses jogadores, associar a esse meu passaporte, ou de uma forma geral, a geografia dos 100 melhores jogadores de xadrez do mundo. Então, o professor Roberto topou na hora, então super interdisciplinar isso com o xadrez, que aqui é uma disciplina, tá, pessoal, da graduação, da licenciatura em matemática, então o trabalho sempre interdisciplinar por isso. Tá? E o xadrez ele tem links com várias áreas, várias. História, fotografia, matemática, linguagens. Então, esse é um dos vários trabalhos que a gente está querendo propor, os professores estão abraçando, para a gente fazer nesses momentos de SEMAC, de Semana de Cultura, e tá trazendo esse olhar, esse esporte, que é esporte, arte, ciência, cultura, lazer, tudo englobado em uma coisa só, ferramenta educacional. O xadrez, para mim, é muito especial. Então, vou passar a palavra agora para o professor Roberto. Já mostrei para vocês como é que vocês conseguem ver de vocês. Entra no perfil, vai em prêmios, aí na aba prêmios tem aqui os links, né, para vocês acharem aqui. O passaporte é o pergunte, vocês clicam lá, vocês conseguem ver em quantos países vocês interagiram. Professor Roberto, fica à vontade aí. Eu vou passar para você o data show, é tudo seu. Primeiro, boa tarde a todos, a todas. Agradecer o convite do professor Leandro Pereira, o codinome Folha, e dizer que fico feliz com essa proposta, no sentido de ser mais um aprofundamento, mais uma aprendizagem, e essa aprendizagem por meio da interdisciplinaridade. Então, inicialmente a proposta, quando ele mostrou o card dele de jogadores de xadrez, eu falei, uau! E aí eu percebi que o FIDE, né, quanto ao seu alcance internacionalizado por países, e nesse momento de jogos online, onde o avanço dos meios de comunicações possibilita o jogo de xadrez ampliar muito os horizontes além do físico, né? Me chamou muito a atenção, né? E conforme ele muito bem colocou, eu sou um apaixonado e interessado por relações geopolíticas, né? E aí você debruça o olhar
quanto a esses países. E múltiplas são as análises que nós podemos fazer. E uma questão que me chamou a atenção foi a seguinte: tem algum país, ou países, ou grupo de países, ou região, onde concentram-se os grandes mestres, vamos falar assim, né? Ou aqueles que estão com uma posição melhor ranqueada, de acordo com o FIDE, que é a Federação Internacional de Xadrez, não é? E se tem, é possível presumir ou detectar relações de poder internacionais, de tal forma que podemos destacar a atuação do Estado Nacional, ou de outras organizações, empresas ou poderes, atuando nesse tipo de fenômeno, ou seja, países que se destacam na prática do xadrez. E essa vai ser a nossa busca, a nossa questão central hoje na nossa apresentação, né? Buscar entender se há um fenômeno ou evidências geopolíticas nas relações de poder internacional e que isso também absorve o xadrez, porque, como o professor Leandro muito bem comentou, o xadrez ele tem uma potência múltipla. É potência matemática, é potência de inteligência espacial, é potência de inteligência psicológica, inteligência emocional, é potência de saúde. Chama muita atenção estudos, por exemplo, de que ele pode ser perfeitamente empregado na saúde pública, voltado para aqueles da terceira idade, por exemplo, no sentido de combate, tem estudos nesse sentido, a demências. Quer dizer, o alcance, então, do xadrez é algo assim espetacular. E que no IFRJ, Paracambi, por iniciativa do professor Leandro, entre outros professores de direção envolvidos, né? Não é somente aqui no IFRJ Paracambi, mas a gente não pode perder de alcance que o IFRJ Paracambi é uma instituição do Estado. E uma instituição de Estado que, com profissionais qualificados, que percebem o quanto a iniciativa e a propagação e a difusão do xadrez é fundamental. E o Brasil, em relação a países que perceberam isso, praticaram e praticam enquanto política pública, seja de projeção da sua imagem no exterior, ou como política educacional, estão a passos à frente, e nós temos esse desafio, né, de propagar, então, eu me sinto muito lisonjeado com o convite e satisfeito que nós vamos ter esse momento de intercâmbio e trocas. Ok? Vamos lá, então. Então, a proposta aqui na nossa palestra, não é? De Alxés, né? Uma perspectiva geográfica do xadrez, porém com um olhar geopolítico. Diga o que ela achei. Oi? Então, olhares geopolíticos. Longe de chegar a conclusões definitivas, mas provocações. Essa é a nossa ideia. Se nós alcançarmos provocações e lançando essas provocações, olhares de ordem geopolítica, atingiremos o nosso êxito. Né? Primeiro, convém nós pensarmos o que vem a ser geopolítica. Né? Eu poderia aqui definir com definições longas, né? Mas eu vou procurar resumir a geopolítica como as relações de poder projetadas no espaço esse que tem características de regiões ou internacionalizados, em que há múltiplos atores. Mas entre esses atores tem um que se destaca. É o Estado.
Então, nas relações internacionais, e o xadrez é um instrumento, é um jogo, entretenimento, prática educacional, prática recreativa, mais esporte, mas ele tem projeções além de fronteiras e uma difusão global. Então, é possível lançar um olhar geográfico, político, de relações de poder entre países, entre governos, entre competidores? Creio que sim. Então, essa é a nossa questão hoje e, por isso, olhares geopolíticos. Né? Primeiro, eu acho que é conveniente nós tratarmos aqui da origem do xadrez. E especificamente do xadrez moderno. Não é? Então, o xadrez, as ideias mais difundidas, não há um consenso ou uma convergência que o xadrez primordial teria tido origem ou na China, Pérsia ou Índia. A mais aceita seria na Índia. A questão é como é que o xadrez se globaliza em mais de 165 países. E cada vez mais em profusão, porque o xadrez tem algo que permite o jogo online. Você não precisa estar fisicamente ali presente. Então, ele tem uma grande potência em termos ainda mais de propagação e popularização. Apesar de mitos e estereótipos, né? Que o xadrez, há uma projeção de imagem em cima dos jogadores de xadrez, que xadrez é prática de quem é mais refinado ou inteligente, que é um estereótipo nesse sentido, né? Quantos de nós, quando não experimentamos o jogo de xadrez, nós tínhamos essa distorção, né, de que é algo de crânio, alguém acima da média. O xadrez ele pode ser perfeitamente recreativo e não competitivo. Né? Aliás, marcou muito uma declaração na pesquisa do Kasparov, que comentou que o jogo de xadrez é um jogo da maior violência do mundo. Como assim maior violência? Chama atenção, né? Você vê dois jogadores oponentes e ele sai com essa afirmação. Porque ele exige uma concentração, uma dedicação, uma disciplinarização tal, a longo tempo, que o jogador ali, em nível de competição, ele é exposto a uma tensão, e nesse sentido ele fala de violência psicológica. Né? É bem curioso quanto a esse aspecto. Né? Mas nós, seres humanos, não podemos pensar xadrez somente no nível de competição em alto nível. É prática recreativa, é prática de encontro, é prática de socialização. Então, o xadrez tem enormes fronteiras nesse aspecto, e mais uma vez fica aqui reconhecido o papel sobre a coordenação do professor Leandro, né, do FRJ Paracambi, e também dos jogadores que estão juntos com ele, né, que estão em competições nas mais diferentes níveis, que ajudam nesse processo de expansão. Né. Fico muito feliz quando vejo a nossa sala lá e já de manhã o pessoal praticando, ou em momentos que tem tempos vários, né, se exercitando, ou seja, é fundamental isso em termos quanto à socialização e exercícios, né? Além da inteligência intelectual, há múltiplas inteligências ali envolvidas. Né? Então, voltando à nossa ideia, o xadrez, então, ele tem origem na Ásia. E quem é que leva o xadrez, então, para outras regiões do planeta? E a partir de que momento o xadrez, vamos dizer assim, se globaliza? Então, o xadrez, trazido da Ásia, ou de origem hindu, persa ou chinesa, ele é trazido num momento
da expansão do Império Islâmico. Se a Idade Média é considerada pelos europeus como a Idade das Trevas, para os islâmicos é a Idade das Luzes, o auge. Então, o islamismo se organiza enquanto religião sob a liderança de Maomé, e a partir da Península Arábica, levando a difusão monoteísta Alá, como também depois a organização do livro sagrado dos islâmicos, o Alcorão, ele se difunde enquanto civilização no norte da África, então, da Península Arábica, que é o berço do islamismo, ele se propaga tanto em direção à Armênia, Pérsia e atual Irã, como também em direção aos hoje países, Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão e até mesmo a Rússia, como também se propaga para o norte da África e Turquia e a Europa Mediterrânea. E vai até a Península Ibérica, Portugal e Espanha. Então o islamismo ele se expande pelos anos 600, 700, 800, 1000 depois de Cristo, até atingir essas regiões. E com ele, a prática do xadrez. Chama atenção, e eu sei que aqui tem licenciandos em matemática, que podemos fazer uma correlação com os números arábicos, ou melhor, indo-arábicos. Os algarismos que conhecemos hoje, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, este sim tem sua origem na Índia. E que é conhecido, absorvido pelos árabes, e eles vão levar para o norte da África e também da Europa. E especificamente um italiano chamado Fibonacci, e os números indo-arábicos que nós estamos hoje habituados, ganhou um ar universal, como se fosse acultural, como se fosse uma entidade natural já pronta, ele tem uma origem geográfica cultural. Coincide? Só que o xadrez, ele é apropriado e aí atribui-se tanto a espanhóis e italianos a mudança que é a introdução da Torre do Bispo, que tem movimentos mais sofisticados. E aí das origens do xadrez moderno, que antes era praticado com uma figura que era um elefante, que tinha movimentos mais limitados. Então, já no final da Idade Média, ou seja, no final do século XV, 1400, esbarrando nos 1500, na segunda metade do século XV, é que nós temos as origens do xadrez moderno, inclusive já com publicações de movimentos e registros. Mas o xadrez moderno, ele rompe as barreiras de uma interregionalidade. Que interregionalidade é essa que nós estamos comentando? Ásia, Oriente Médio, Norte da África e Europa. E rompe, ultrapassa os oceanos. Qual vai ser esse momento que ultrapassa os oceanos? No século XVI. Vai ser por meio das
expansões marítimas das grandes navegações. E mais, apropriado pelos europeus, é uma apropriação cultural, não o xadrez mais antigo, mas o xadrez moderno. Então, é uma apropriação cultural. A apropriação cultural é quando você tem uma criação de um objeto, de um símbolo, de um signo, uma determinada cultura, uma outra incorpora e dá nova roupagem. Jeans. Origem do jeans, da calça jeans. Vou fazer uma pesquisa no senso comum, a maioria vai dizer que é norte-americano. Não. Veneza, Itália. Só que a sua difusão e propagação vai ser a partir do oeste dos Estados Unidos, século XIX, para o oeste, e assim ao século XX também, o jeans moderno. Então, o xadrez, ele sofre uma espécie de apropriação moderna, xadrez moderno, e ele se difunde, mas como ele se difunde? Ele difunde-se para o mundo a partir de um domínio europeu. E por isso, esse mapa, o imperialismo no mundo em 1914. E esse salto em séculos. Porque a partir das grandes navegações, nos séculos XVI, XVII, XVIII e XIX, nós vamos ter um processo de globalização, ou seja, de contato intereconômico, interpolítico e intercultural com as várias regiões do mundo, de tal forma que elas ficam conectadas. Mas esse processo de globalização tem um centro geográfico de comando. Qual é esse centro geográfico de comando? Quem vão ser as metrópoles, depois potências imperialistas? Os europeus. Porque aqui no Brasil, falamos a língua portuguesa, é resultante de um processo de dominação colonial a partir de uma metrópole europeia. Portugal. Os argentinos, uruguaios, chilenos, colombianos, bolivianos, qual o idioma franco, espanhol, resultante de um processo de dominação colonial que impôs como idioma o espanhol. Já havia línguas nativas entre os indígenas do que é hoje o território brasileiro. Os africanos escravizados também tinham seus próprios idiomas. Os povos de origem inca também. Entretanto, há um processo de dominação cultural a partir das potências europeias. E não vai ser diferente da dimensão esportiva. Então, é interessante nós resgatarmos isso. Os incas, por exemplo, eles tinham um processo de registro e de contabilidade por meio de quipostas, que eram trançados extremamente sofisticados. E não conheciam os algarismos indo-arábicos, que foram trazidos por quem? Pelos europeus. Mas são de origem indo-arábica. Eu estou fazendo uma correlação para vocês entenderem também que o xadrez vai nesse embalo. A sua projeção global, ela ocorre a partir dos países europeus. E especificamente das potências europeias. E por isso que, só que a dominação europeia, aliás, até esse mapa mundi, é uma maneira de ver o mundo. Porque o planeta Terra, a sua superfície tem centro. O que é o planeta Terra?
Bola. Qual o nome específico? Bem, pelo menos saiu terra plana. Melhor, né? Masfera, achatada nos polos, aí já quebra o conceito de esfera, né? Um geóide, né? Achatado nos polos com uma superfície irregular. Mas ele é tridimensional. Sua superfície tridimensional tem centro. Então, a representação, como é que é feita? É uma projeção cartográfica, e nessa projeção você tem um problema insolúvel, que é transformar algo tridimensional em bidimensional. Vai ter distorção. E mais, quem é que vai ficar no centro? Os primeiros mapas mundos surgem nas grandes navegações, que é um processo de conquista das metrópoles europeias. Começam, entre aspas, a descobrir novas áreas. E aí, entre aspas, o termo descobrimento da América, descobrimento do Brasil. Então, perceba que até a linguagem é um processo disfarçado de conquista. Né? O que para os indígenas, os povos incas aztecas, é o princípio de uma tragédia. Então, isso é um olhar também decolonial geopolítico. Então, se nós formos observar... Obrigado. E aí eu recorri a essa ilustração dos grandes mestres por países. Nós começamos a ter algumas pistas, porque o xadrez ele é difundido, praticado, e aí quando você pega os grandes mestres, né? Se um país tem grandes mestres, no mínimo, há uma difusão forte nesse país, ou a política educacional que incentiva a formação desses grandes mestres. Então, em primeiro lugar, observamos parados com 240 a Rússia. Em segundo, com 96, Estados Unidos. Em terceiro, a Alemanha. Espanha. Em sétimo, Hungria. Em oitavo, Sérvia. Em nono, França. Em décimo, China. O que se destaca no primeiro disparado? Rússia. O porquê que a Rússia teve e tem grandes mestres? Por que a difusão do xadrez é tão forte entre russos, e não somente russos, entre países do chamado Europa Oriental? Nós vamos responder na sequência. Está associado à política de Estado. É a política de Estado. Os Estados Unidos é difundido o xadrez. Os Estados Unidos foi colônia da Inglaterra, então se difunde a partir da Inglaterra. Só que os Estados Unidos, na virada do século XIX para o século XX, já vira a maior potência mundial econômica e começa a projetar seu poder político e também a sua influência cultural. Então, o jogo se difunde, mas vai ter um fenômeno na Guerra Fria a partir de um gênio, Bob Fischer, que estimula ainda mais a difusão, e inclusive o Bob Fischer foi um ator protagonista abduzido, seduzido pelo status quo, pelo poder político norte-americano, em contexto
contexto de Guerra Fria que, na sequência seguinte, a gente vai comentar. Não é? A Alemanha se destaca por quê? Perceba que eu recorri a entender quem são as potências centrais europeias. Então, uma Alemanha ou uma Inglaterra se destacam porque foram e são potências centrais europeias, com maior magnitude nos séculos passados, mas são potências econômicas e potências também políticas e culturais. França também. E é um fenômeno contemporâneo que é a China. Mas vamos avançar por meio dos slides, então, para continuarmos a nossa trajetória. Por isso que eu dou um salto agora e nós vamos para a Guerra Fria. O que foi a Guerra Fria? A Guerra Fria foi a disputa bipolar entre duas superpotências advindas dos escombros da Segunda Guerra Mundial. Quais foram as duas superpotências fundamentais para a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial? Estados Unidos e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Dos anos 20 até 1991, nós vamos usar como termo para designar um superpaís. Esse superpaís vai ser um projeto alternativo ao capitalismo, que é o modelo do socialismo soviético, representado pela União Soviética. Eis a União Soviética. Hoje, esses 15 países são independentes, mas faziam parte, eram repúblicas da antiga União Soviética. Já dá para perceber, quando a gente fez aquele critério de seleção, os grandes mestres, que também pode ser, como o professor Leandro comentou muito bem no início, pegar o ranking da FIDE, vai coincidir a quantidade daqueles mais colocados com esses países. Quais são esses países de destaque no xadrez da competição internacional? Rússia, o que mais? Não. Da ex-União Soviética. Ucrânia, Geórgia, Armênia, Cazaquistão. Percebam, países que faziam parte da antiga União Soviética. O que houve, então, na União Soviética? Porque, se você for pegar o ranking das competições em Olimpíadas, a Olimpíada de Xadrez de 2 em 2 anos, tanto masculino como feminino também, vocês vão ver um destaque ou nos campeonatos internacionais ou no ranking da FIDE, vão ver um destaque impressionante. A Rússia, a Ucrânia ou países da antiga União Soviética, como também da Europa Oriental, como é o caso da Polônia, da Sérvia, da Hungria. Por que isso? Aí é a combinação de dois aspectos. Percebam, na difusão do xadrez, o xadrez vai para o sul da Europa, mas também escala o norte, em direção ao Império Russo. E, a partir da Revolução
russa de 1917, sob a liderança de Vladimir Lenin, um apaixonado por xadrez. Lenin chegou a afirmar que teve que, em determinado momento, seu entretenimento e lazer, tinha que dar um tempo com o xadrez, porque o xadrez se transformava para ele num vício que ia atrapalhar as atividades revolucionárias. Ele não conseguia tamanho envolvimento dele. E mais do que isso, o Partido Comunista Soviético percebeu no xadrez múltiplas potências. O que eu quero dizer com múltiplas potências? Potência educacional. Potência significa força a se realizar, a grosso modo. Não sei se em física potência Chega perto. pode ser utilizado, mas nesse sentido humano, né? Poder, capacidade, desejo de se realizar. Então, o Lenin vê o xadrez como uma potência educacional recreativa enorme, de expansão de múltiplas inteligências. E a partir do Estado soviético, o xadrez começa a se propagar pelas escolas. Então, o xadrez vira política pública de Estado. E combina-se também, não um movimento de cima para baixo, do Estado propagando para os povos, para as massas. É um movimento de base, ou seja, de baixo para cima. Porque os povos da União Soviética acolhem enquanto prática recreativa, de lazer, de jogo, de competição. Então, o movimento de via dupla. Há uma assimilação do empoderamento da população no sentido de jogar xadrez e reconhecer o xadrez. Então, vira política educacional nas escolas obrigatória, cadeiras de universidades, momentos de lazer. No nosso, a gente, quando tinha um tempo vago, era o quê? Improvisava uma bolinha, uma redondinha, botava 2 chinelos ou alguém, vamos jogar futebol. Ainda é assim, improviso, em qualquer espaço acontece. Acho que hoje, mesmo, não sou capaz de o quanto é assim, precisar. Mas era relativamente comum. E o futebol, distante, não havia outra prática esportiva que equivalesse tanto como o futebol. A educação física, então, os professores de educação física, impressionante, futebol. Mas, nos países da antiga União Soviética, o xadrez ganha essa proeminência. Tudo bem? Enquanto política pública, países como a Alemanha, Espanha, França, Inglaterra percebem essa força do xadrez enquanto mecanismo de educação, enquanto mecanismo de estímulo a múltiplas inteligências. Ele tem um estereótipo positivo, que é visto como um jogo de gente inteligente. O que é um estereótipo? O estereótipo é uma imagem distorcida, né? É um preconceito projetado sobre um determinado grupo. Entre os jogadores de xadrez, há, de uma certa forma, esse preconceito, só que é visto como sendo de gente inteligente, ou que está a fim de ser inteligente. Muitas vezes, a inteligência ela é tal que fica acima da média, ela é incompreendida pelo senso comum. Aqueles que fogem à norma. Né? Então, aí está a força do xadrez da Rússia, da Ucrânia. E mais do que isso, o xadrez na União Soviética virou o quê? Mecanismo de propaganda ideológica. No sentido de que, veja como o socialismo ele é melhor em relação ao capitalismo.
Os melhores jogadores de xadrez do mundo estão na União Soviética. E isso foi levado muito afinco durante a Guerra Fria. E o que foi a Guerra Fria? Foi a disputa, foi o período que marcou 1945 a 1990 e 91. Foi a disputa por área de influência envolvendo duas superpotências. Um triângulo lá principal. A oeste, os Estados Unidos, líder do bloco capitalista. E na circunferência aqui, a União Soviética como líder do bloco socialista. E, consequentemente, as suas áreas de influência. Se tiver tracejado, a China também virou, a partir da Revolução liderada por Mao Tse-tung em 1949, um país comunista. A Coreia do Norte também se propagou nos anos 50. E a Europa Oriental, Polônia, República Tcheca, Hungria, Sérvia, Montenegro, viraram países socialistas por influência da União Soviética. Consequentemente, a política desses países, Polônia, Hungria, República Tcheca, Eslováquia, Sérvia, Montenegro, foram influenciadas pela política da União Soviética. No continente americano, adivinha qual país, durante a Guerra Fria, o xadrez atinge maior quantidade de adeptos. Adeptos é uma expressão em português, Portugal, ou de praticantes. Qual é o país do continente americano? De onde veio o Capablanca? Capablanca, então Cuba tem dois aspectos muito interessantes que o Leandro já se antecipou. José Raul Capablanca. Cuba vai ter, antes da Revolução Cubana, que foi em 1959, liderada por Fidel Castro, Che Guevara, entre outros, tem um grande expoente, tem um grande mestre, que é o Capablanca. Campeão mundial do último tempo. Só que Cuba, quando se transforma em país socialista, você vai ter dois fenômenos se encontrando. Quais são? Tem um grande referencial, grande mestre, campeão mundial. É um orgulho nacionalista cubano. E junta-se com um país que vai seguir os ideais socialistas, que vai beber na fonte de quem? Quem vai ser a referência de Cuba agora socialista? A União Soviética. Durante a Guerra Fria, evita-se usar a expressão Rússia. União Soviética. Só que a Rússia é a principal república da antiga União Soviética, mas não unicamente a Rússia. São 15 repúblicas, inclusive a Ucrânia. Então nós temos até pistas, porque hoje nós temos um conflito que é nada mais, nada menos a invasão da Rússia em território ucraniano. Tem razões aí geohistóricas e geopolíticas que não é de agora. Não estou legitimando invasão territorial, dizendo que é mais complexo do que atribuir simplesmente uma única figura a culpabilização de tudo. O aspecto é muito mais complexo em termos de relações internacionais. Antes de vilanizar e endeusar, é mais sofisticado que move ciências políticas, perceber os jogos de interesse que tem por trás dos atores. Então, Cuba reúne, converge, a Capablanca, grande campeão internacional, um orgulho nacional cubano, com um país que passa a ser socialista e passa a ter referenciais à União Soviética. Então, o xadrez se difunde. Em Havana, é comum nas praças, capital cubana, se ter entre a população eles jogarem na rua, nas calçadas, xadrez. Improvisarem. E passa tempo. Você vê a que ponto atingiu, né? E também é muito difundido nas escolas. Percebam o fenômeno enquanto política de Estado
política pública de Estado, tem um Estado por trás. Percebam, então, que o IFRJ há uma política de Estado na qual você tem uma instituição que permite professores, uma equipe, difundir o xadrez a partir daqui. E tem seus efeitos. Quantos campeões que se destacavam no título de xadrez antes e depois da implementação em Paracambi? Antes ninguém. Zero. Depois tivemos bastante. Tem gente que já viu o torneio aqui. Já jogou fora, viu o colegial. Né? Tem um longo histórico aí de vencedores aqui. Desde 2013. E partindo quase nada, talvez seja uma expressão exagerada, mas com pouquíssimos recursos, né, uma iniciativa de professores, não é? E com limitações, não foi com verba farta? Não, usando os recursos do edital de extensão do Instituto Política Pública. Quer dizer, de pesquisa e extensão são valores que a gente recebe do Ministério para trabalhar em cima da pesquisa e extensão. Mas não é dado, aqui no Estado. A gente submete um edital, é avaliado, e se aprovado, a gente ganha o recurso. Então, é um marco na construção da história de xadrez do FRJ, essa busca. E é um movimento, a partir do local, que ganha já projeção no Estado do Rio de Janeiro, e quiçá nacional, e sabe-se lá internacional, como você já comentou a questão dos CADs, né? Enfim, que foi, como você muito bem disse na nossa apresentação, o jogar das sementes, né? E essas sementes já trazendo frutos. Na União Soviética, foi uma política maciça, vinda de cima para baixo, a partir do Estado, com criação de cadeiras, estimulando, comprando recursos, que encontram uma ressonância por parte da população, no sentido de jogar e praticar. Então, imagine o fenômeno aqui local dos últimos anos, multiplicado. Exatamente, é uma coisa que nós somos pequenos até. Uma gotinha esse ano. Mas mesmo essa gotinha, ganhamos 2 vezes o intercolegial, torneios estudantis, masculino, fomos 2 vezes vice-campeão no feminino, e ganhamos torneios, participamos de torneios profissionais, da federação. O nosso campus, aqui, nosso time do IFRJ, foi 2 vezes terceiro lugar no campeonato estadual interclubes, campeonato de clubes do estado do Rio de Janeiro. E campeão estadual classe C, um aluno do nosso projeto, do campus do Rio de Caxias. Esse ano foi campeão estadual, na categoria C. Jogou torneios internacionais até do Brasil, jogou os 2. Então, e a tendência é continuar esse trabalho, a gente ficar de fora novos talentos e difundir o xadrez, porque não é só a parte esportiva, a gente também tem a parte acadêmica de ensino, a gente tem a disciplina da licenciatura, então os formandos licenciados daqui vão estar capacitados a levar o xadrez para suas escolas. Então, é a difusão mesmo, não só a formação de atletas, a capacitação de professores da rede municipal aqui em parceria com a prefeitura. Então, nós somos um pontinho, imagine todas as escolas do Brasil tendo projetos de xadrez e os institutos tendo condições de promover o xadrez como formação para profissional, para ele ser, de fato, difundido, né, em todo o país, como é o futebol, por exemplo. A gente não teria apenas 16 grandes mestres, teria muito mais. Então, percebam aí, ficou bem claro, né? Por meio de uma bolsa digital, que é política pública. Inclusive, temos alunos bolsistas aqui, muitos bolsistas está ali, que é política pública, que tem um potencial enorme. A política educacional, com maior porte, potência e força em termos de investimentos, deve, sem dúvida nenhuma, investir ainda mais, mas que já traz seus frutos numa iniciativa local que partiu de um espaço público aqui, e por meio de iniciativas que antes não havia. Então,
Então, foi um espaço público do Estado voltado para a educação que permitiu essa germinação, vamos falar assim, que já vem trazendo seus frutos. Percebam aí, isto, alargando o termo, é uma geopolítica educacional. Não precisa só ser pensado em conflitos de países envolvendo pau, porrada e bomba, né? Ou seja, a guerra nesse sentido. Isso é power soft. É um termo geopolítico chamado poder suave, né? E poder por meio da educação. Mas a potência é muito maior, e aí nós estamos falando em potência e força educacional. Que a União Soviética o fez com um viés de política pública, social e educacional, mas também com um viés propagandístico. Se você for fazer as pesquisas do ranking dos campeões de xadrez, ranking pelo filho, os campeões das competições de 2 em 2 anos, vocês vão ver impressionante a hegemonia e o domínio da União Soviética durante o período da Guerra Fria. E mais que isso, isso deixa lastro, apropriando mais uma vez do termo físico, deixa inércia. Ou seja, a Rússia, a maior herdeira da União Soviética, herda esse grande capital humano que são os russos e essas práticas ainda continuam. E por isso que a Rússia permanece ainda com grandes mestres, conforme nós vimos nesse quadro aqui mais atualizado, né? É resultante de uma política estatal da União Soviética. Rússia, Ucrânia, Sérvia. Então, são alguns países que faziam parte da esfera socialista. Bem, nossa próxima parte agora vai avançar por 2 grandes matches. Eu estava brincando, né? Perguntando a um. Quem foi o maior match? Foi o Kasparov, Deep Blue, ou do Spassky com Bob Fischer, né? Provocando. Vai depender do olhar que for lançar, mas são 2 grandes referenciais. E é isso que vai importar agora nessa etapa da nossa fala. Um referencial é dentro do contexto da Guerra Fria. E o outro referencial vai ser pós-Guerra Fria. Que é o Deep Blue, o supercomputador, software da IBM. Então, nós já temos um outro cenário, uma outra configuração geopolítica sobre após a Guerra Fria. Então, vai ser esses 2 momentos. Nós vamos pegar 2 momentos xadrez distintos agora em termos de competição internacional. Mostrando algumas cenas, então, do match do século XX, que foi entre esses 2 jogadores aqui. Da esquerda é o Bob Fischer e da direita é o Boris Spassky. O Mundial de Xadrez foi na capital da Islândia. E esse jogo ele atingiu um grau de difusão e interesse internacional jamais visto no xadrez. Por quê? Eles foram capturados pelos cenários de tensão da Guerra Fria. Bob Fischer como representante e o Boris Spassky como representante da União Soviética. Que se for pegar os campeões durante a Guerra Fria, há uma dinastia soviética, mas teve um que rompeu essa dinastia. Bob Fischer. Então, esse confronto
foi na capital da Islândia. Foi difícil marcar, o Bob Fischer relutou, ao mesmo tempo já era uma espécie de popstar nos Estados Unidos, e ele faz uma carreira meteórica proporcional à genialidade dele nos Estados Unidos. Nessa razão, os competidores, até o ponto que vai se chocar com um grande campeão mundial até então, o Boris Spassky. E aí nós temos o placar do jogo na Islândia, começa com a vitória do Boris Spassky, só que o Bob Fischer, ele dá interrompida no jogo, alega que está escutando sons, dá uma travada, quer mudar o ambiente do jogo. O Boris Spassky, extremamente cavalheiro, vamos dizer assim, cede diplomaticamente, que o Boris Spassky, para você ter ideia, era monitorado, acompanhado de agentes da União Soviética, porque era também uma demonstração de força ideológica do socialismo da União Soviética perante o representante dos Estados Unidos. Então, o cenário esportivo era foco dessas atenções. As Olimpíadas eram o foco dessa atenção. E não seria diferente com o jogo de xadrez. Só que o Fischer consegue vencer mais partidas e no final nós temos o placar final, na melhor de 24 partidas, né? Deu 12,5 a 8,5 favorável. E o jogo de xadrez tem as nuances formidáveis, que é um jogo que não depende de sorte, não depende de torcida adversária, no sentido de impulsionar. Não é um jogo coletivo, é um contra um. E me chamou muita atenção nesses estudos, nesse convite que você fez, que é sempre um convite a estudar dimensões, aí você mergulha no xadrez, né? O xadrez, enquanto prática de educação, tem algo assim que me chamou extremamente a atenção. São dois. Se estender a mão para o adversário e reconhecer o melhor jogo naquele momento. E que é regulamentado, poderia ser que não. Quais são as outras práticas esportivas, os jogos esportivos? A gente vê isso. Que é um aspecto a corrida, o derrotado perguntar para o vencedor onde ele errou. Sim, é fato. As partidas quando terminam, os jogadores sempre conversam e veem as variantes de possibilidades, de onde ele acertou, onde ele errou. Sempre isso acontece muito. Os árbitros até reclamam para ele não sair da área logo para ficar comentando, para ele comentar lá de fora da área de jogo. Isso, enquanto dimensão humana, significa a autocrítica, cara, que é formidável quanto educação. Você entender onde eu errei para você melhorar. Aprender equilibrar uma outra dimensão, que é de uma elegância também, do ambos combinados nesse sentido. E o espaço, ele dá a mão, o Bob Fischer, que tem um simbolismo ainda maior. A gente tem que entender que está dentro do contexto da Guerra Fria. Significa uma superpotência, simbolicamente, perdendo para o outro. Isso é um momento do jogo, né, que, ao mesmo tempo no início, o Bob Fischer interrompeu, que dizia que está sendo perseguido os Unidos, que ninguém escutava, e leva-se para uma outra sala com barulho quase zero, né? E chegou a vez, quando o Boris Spassky já começa a ver que o adversário está superior, o jogo tem que estar melhor, e está em vantagem, o Boris Spassky diz que tem forças magnéticas, que o Bob Fischer lança ali
poderes magnéticos desconhecidos perturbando o jogo. Né? Então, o jogo é muito tenso, não é? E a frase do Kasparov, né? É uma violência mental onde você está ali submetido, e mais que isso, representando seus respectivos países durante a Guerra Fria. Então, o Bob Fischer, ele virou um ator representante, um ator geopolítico dos Estados Unidos. No início dos anos 70, há uma febre de xadrez nos Estados Unidos. Dois aspectos. Bob Fischer, grande referência, e como o Bob Fischer supera o grande vencedor, vira o quê? Um dos recursos mais poderosos dos Estados Unidos enquanto potência. São seus cinemas, filmes, não é? Bob Fischer vira uma espécie... E os filmes retratam, muitas vezes, os Estados Unidos, o papel dos Estados Unidos em relações internacionais, como sendo o papel do bem, e é expresso por meio de heróis. Super-Homem, por exemplo, né? Capitão América, e assim vai. O Bob Fischer vira uma espécie de herói. E vira febre entre os norte-americanos. O xadrez, que teve um auge nos Estados Unidos nos anos 20, 30, tem uma relativa queda em termos de propagação, e Bob Fischer é uma potência e se multiplica em escolas, clubes dos Estados Unidos e retoma a sua força. Né? Mas, com ali o aval dos Estados Unidos, difundindo ele enquanto figura representante das democracias livres, do poder norte-americano e a projeção do capitalismo durante o mundo. Essa imagem aí é um segundo confronto deles em 1992, 20 anos depois. A Guerra Fria termina em 1991, com o fim da União Soviética e a desintegração do Bloco Socialista. Percebam, se desintegra o Bloco Socialista, mas a China persiste enquanto, que os chineses falam, enquanto política de Estado, política econômica, de socialismo de mercado. E esse jogo é marcado em Belgrado, capital da antiga Iugoslávia. A Iugoslávia se fragmentou em mais de 5 países. Hoje, Sérvia, que é um grande centro de xadrez. Né? E o Boris Spassky vai para a França. Depois do Boris Spassky vem a dinastia do Karpov. Depois o Kasparov o supera. E o Bob Fischer do lado direito aí. O Bob Fischer depois, ele alega que é perseguido pelos Estados Unidos, passa a morar na Islândia, e inclusive ele é visto como pessoa não grata desde então nos Estados Unidos. Ou seja, acaba o contexto da Guerra Fria, os papéis desses atores que foram protagonistas perdem o seu sentido. Caem no ostracismo. Inclusive, na imagem, a bandeira do Boris Spassky não é a bandeira da Rússia. Repara, o Bob Fischer está jogando com a bandeira dos Estados Unidos. O Spassky está jogando com a bandeira internacional. Eu não sei se é da FIDE, ou se é por quê? Nações Unidas, alguma coisa assim. Ele vai para a França e ele passa a ser visto como um vilão, seria uma palavra exagerada. Desertor exagerado, mas passa a ser visto como não é um herói mais soviético, vamos dizer assim, sai do posto de herói, sai das primeiras fileiras, nesse sentido. Ele cai em ostracismo, né? Eu acho que vilanizá-lo, desertor, mas ele não é mais bem visto, né, como uma figura vencedora, ele é visto mais como derrotado. Um momento decisivo, que é uma carga muito forte, né? Você tratar do ser humano que foi um grande campeão e descartá-lo, destroçá-lo dessa forma. Né? Agora, é porque tem nas sequências também Karpov e Kasparov.
E aí é uma disputa interna da Rússia. Já está na transição dos anos 80. E aí você tem o Karpov como defensor do Estado, representante do Estado, digamos assim, e você tem o Kasparov como oposição. Então, também é uma disputa geopolítica interna dentro da Rússia, já a transição da União Soviética e a transição da Rússia. Hoje, a maior herdeira, hoje, 2022, a maior herdeira da União Soviética é a Rússia. Falamos em 2022. Em 2022. Mais União Soviética, falamos em Rússia, Ucrânia, Lituânia, Letônia, Estônia, Uzbequistão, Cazaquistão, Tajiquistão, Geórgia, Armênia. Mas a Rússia é a grande herdeira, né? Então nós falamos em Rússia. E a Rússia de Putin fica um adversário que tem maior projeção de questionamento político ao Putin hoje. É o Kasparov. Inclusive, com o partido de oposição na Rússia, não conseguiu vencer, superar Putin, e sai da Rússia com medo de perseguição, atentado. É um grande crítico, rival do Putin hoje. É uma referência internacional de resistência ao governo Putin. Não se trata aqui de estabelecer valor se o governo Putin é positivo, negativo, mais ou menos. Estou comentando que no campo político são rivais. Isso é fato histórico. Está registrado, enfim, Kasparov, você tem inúmeras declarações, basta pesquisar, da crítica veemente que ele tem ao governo Putin hoje. Não pode ser mais classificado como comunista. Não. E aí nós entramos no cenário pós-Guerra Fria, que é o último trecho aqui dessa nossa apresentação. Né? No pós-Guerra Fria, há uma desintegração do bloco socialista. E com a desintegração do bloco socialista, os países antes que eram socialistas passam a adotar o quê? Como modo de produção? O capitalismo. Então, nos anos 90, essa palavra globalização começa a ser falada. É uma globalização do capitalismo. Porém, nos anos 90, é uma globalização com a hegemonia de quem? Quem está na liderança nos anos 90? Estados Unidos. Mas nos anos 90, já há outras potências que se apresentam e passam a não aceitar um jogo único liderado pelos Estados Unidos. E esses anos 90, seguidos dos anos 2000, 2010, das décadas seguintes, marcam hoje um mundo não mais bipolar da Guerra Fria, rivalidade entre Estados Unidos, União Soviética, capitalismo e socialismo. Marcam hoje um mundo que o capitalismo está globalizado, mas um mundo multipolar. Então, tem duas palavras-chave aí. Quais são? Globalizado, globalização e a multipolaridade. Em contrapartida, com a Guerra Fria, nós tínhamos um mundo em dois blocos bipolar. Ok? Primeiro, nós vamos entender o que vem a ser a globalização. E aí, já reconheço as limitações, tanto por tempo, e a modéstia aqui de quem vos fala, no sentido de querer definir, seria prepotente falar globalização ou aprofundar globalização nesse pouco tempo que nós temos. Mas eu vou dar pinceladas do que seria um processo de globalização. E utilizando-se dessa imagem aqui, que é de um geógrafo chamado David Harvey. Tem
comenta que o processo de globalização, e perceba onde começa o processo de globalização. Olha o período aqui, ó. 1500 a 1840. Ou seja, fazer o link com as grandes, a relação com 1500 é uma referência ao mar das grandes navegações. Ali são lançados, é o início da globalização. Por quê? Por meio das caravelas, dos navios. Então, o processo de conquista da América, conquista primeiro do litoral africano, depois do chamado Novíssimo Mundo, com a Austrália e Nova Zelândia, é um período que primeiro se formata esse planisfério como nós vemos, sob a liderança da Europa. Não é à toa que é um mapa mundi com visão eurocêntrica, porque a Europa está no centro do mundo. Porque os primeiros mapas do mundo produzidos, cartógrafos estavam embarcados nos navios, por exemplo, as viagens, expedições de conquista internacionais. Mas o avanço no meio de transportes e comunicações foi promovendo o quê? Um encolhimento relativo, é claro, do mundo. Por quê? No avanço dos meios de transporte, carruagens, barcos a vapor, trens a vapor, e depois os motores a combustão na segunda revolução industrial, o motor a vapor da primeira, os aviões a jatos, que ganham força após a Segunda Guerra Mundial, o uso civil, e da computação e das telecomunicações até a internet, o mundo ele é comprimido. É uma compressão, obviamente, relativa. A tal forma que hoje o jogo xadrez, pelo seu Pascal, você consegue jogar. Ou seja, é essa ilustração da esquerda. Essa ilustração à esquerda é relativamente conhecida. É do livro dele, Condição Pós-Moderna, 1992. Agora, a ilustração à direita que é recortada, eu também trago. A Alcatel é uma multinacional de telecomunicações, e aí que vem a imagem, como recurso propagandístico da empresa. Exatamente, porque ela difunde e serve para qualquer outra empresa de telecomunicações. Perceberam aí? Agora nós vamos apropriar, entender a globalização. Então, a globalização nunca antes houve um processo intenso de fluxos de mercadorias, produtos, serviços e informações, porque o jogo xadrez é circuito de informação intenso, que é possível hoje pelas telecomunicações online. E quando é que a internet ganha força? A partir dos anos? Começa as experiências civis nos anos 90 e é um fenômeno do século XXI. Porque até então, na Guerra Fria, não. Fala. Obrigado. Bem, visto isso, a globalização sobre esse aspecto, a globalização ela tem atores. Atores que interferem nessa troca de fluxos globais. E é a mídia, internet, TV, a cabo, jornais, ONGs, organizações não governamentais, as cidades globais, Nova York, Paris, Tóquio, Londres, que são cidades que projetam imagens, difusoras de informações ou de acontecimentos pelo mundo, onde estão também as principais sedes das empresas, como também organizações multilaterais. As organizações regionais do Livre Comércio, Mercosul, NAFTA, União Europeia, entre outras, os investidores institucionais, bancos, e faltam três atores aqui importantes que agem
hoje o cenário internacional do jogo de xadrez? O jogo de xadrez está inserido nesse cenário de globalização. Quais seriam esses 3 atores? Qual foi aqui o foco central da nossa fala? É o Estado. O Estado tem o poder de acelerar, abrir, favorecer as trocas, os fluxos de informações, ou pode reprimir, censurar, por meio de suas instituições. Então, o Estado é um Estado intervencionista, desenvolvimentista, ou um Estado liberal, neoliberal, ou um Estado forte, ou um Estado fraco nas relações internacionais, ou um Estado que tem políticas públicas eficientes, ou um Estado que deixa a desejar enquanto políticas públicas. Então, o Estado é um ator fundamental nesses fluxos globais. Estabelece barreiras comerciais, aumentando impostos, ou liberando de impostos, promovendo a entrada de empresas transnacionais, limitando a sua entrada, interferindo no fluxo de imigrantes internacionais, ou seja, imigrantes, emigrantes, quem entra, quem sai do país. O Estado é um ator fundamental nesse aspecto. Quem é o outro ator aqui forte nesse processo? Tem mais 2 atores. Vou dar uma dica aqui para vocês. Observe essa manchete aqui. Quem é o número 1 do mundo hoje? É o norueguês. Olha lá. Só o primeiro parágrafo já dá a pista. A Puma, retirada 21 de fevereiro de 2022, tá? Fechou uma parceria com os maiores xadristas do mundo. O norueguês, Magnus Carlsen. Então, o acordo, a marca alemã, material esportivo, apoiará um evento internacional de jogo de xadrez, administrada por uma empresa do grande campeão de xadrez. O que aparece aí enquanto fator fundamental nas relações globais, pessoal? O que a Puma é? Uma empresa ou transnacional. Vamos continuar no segundo parágrafo. O Tour Online é o circuito mais popular da comunidade mundial da modalidade, que atinge milhões de fãs em todo o planeta. Milhões de fãs em todo o planeta. Isso graças à revolução dos meios de internet que se difunde no século XXI. Isso não seria possível há 50 anos atrás, seria? Não. 100 anos atrás? Há 20 anos atrás. E a tendência é se aprofundar. Inclusive no ciberespaço, metaverso. Uma apresentação inovadora de xadrez com esporte para espectadores. O evento, no entanto, ainda é chancelado pela Federação Internacional de Xadrez. O FIDE é o representante de um terceiro tipo de ator. Nós falamos em 2 atores fundamentais que interferem no cenário da globalização. Quais são? Estado, empresas transnacionais. E qual o terceiro ator? As organizações não governamentais. As organizações não governamentais, como o próprio nome diz, elas são organizações que elas não são atravessadas por governos ou por países. Por exemplo, é o Greenpeace. Essas são, porque o FIDE tem filiados que são países. Mas além do FIDE, é a FIFA, continuando no cenário esportivo, ou qual a organização multilateral com maior projeção internacional criada a partir de 1945 para evitar
outras guerras mundiais catastróficas? Organização. Organizações multilaterais. Ou seja, o FIDE é do xadrez, uma organização multilateral. E qual o sentido do FIDE? Estimular cada vez mais a prática de competições de xadrez, regular, né? E estimular o xadrez com o mundo afora. Então, esses três atores, quais são? O Estado, empresas transnacionais, tendem a agir projetando ainda mais o xadrez no cenário pós-Guerra Fria. E agora, nós vamos... Eu busquei aqui uma tabela, eu organizei essa tabela, quanto ao ranking das Olimpíadas de xadrez, a participação masculina. Então, aqui nós temos 96, 98, 2000, 2002, que é de 2 em 2 anos, 2004, 2006, e assim por diante até 2022. Essa primeira coluna aqui, a segunda coluna, são dos países sedes e medalha de ouro, contabilizando, né, com as partidas, prata e bronze. Ó, Geórgia, não, perdão, uma falha aqui. Primeiro da feminina. Olha quem ocupa com destaque o ranqueado da participação feminina. China, mas com presença russa, ucraniana. Em segundo, também China, mas com presença russa, Geórgia, Hungria, como também na primeira posição, Geórgia, Ucrânia. Em terceiro também, destacado a China. Ou seja, o que eu quero mostrar aqui para vocês é que a China, enquanto projeto de Estado, ela pretende ser uma potência rival a quem? A hoje. E as Olimpíadas de xadrez é um fenômeno na participação feminina. A força russa e da Ucrânia advém da onde? Advém do cenário da antiga União Soviética. Há uma herança dos investimentos da antiga União Soviética, assim como a Ucrânia e Geórgia. E já começam a aparecer alguns países aqui que antes não apareciam. Estão vendo aqui, ó? Índia. A Índia já é hoje a quinta maior economia do mundo, hein? Primeira maior economia do mundo, Estados Unidos. Segunda, China. Terceira, Japão. Quarta, Alemanha. Quinta, já é a quinta. Com uma população de mais de 1 bilhão de habitantes. E que defende que o xadrez é a raiz da origem na Índia. Que é uma potência em software. Não estabelecendo aqui o futuro, que é uma prepotência muito grande, mas não seria surpreendente a Índia se destacar cada vez mais no cenário. Já tem foi muito forte, tá? Garante, é uma galera que está campeão mundial, Anand. Eu coloquei aqui o feminino, o masculino, eu reproduzi também o masculino, reproduzindo duas vezes. O feminino e o do masculino foi representado feminino. Vou resgatar aqui de live. Mas está bem claro aí o projeto chinês. No feminino e no masculino também se destaca. Porque eles veem isso não só como um projeto educacional e suas potencialidades, mas vem também isso como projeção internacional da força chilena.
voltando ao slide. Hoje, no mundo multipolar, podemos falar que os Estados Unidos é a única superpotência absoluta? Não mais. Outras potências que rivalizam. China, aquilo que nós vamos falar como União Europeia, que está inserida na União Europeia. Alemanha, França, Itália, Espanha. Que acabou de sair o Reino Unido, está saindo, né? Isso aí houve o Brexit, né? A saída, né? A Rússia, pelo seu ganha projeção, né? A invasão da Ucrânia significa, entre outras coisas, ele mesmo Putin já anunciou, temos uma nova ordem. Aqui nós não somos mais tutelados, ou temos que pedir licença para nenhuma superpotência, seja quem for. Putin fez isso em seus discursos. Ao tomar a iniciativa, que o Putin chama de operação militar especial. E o fez. Isso é um sinal bem claro que vivemos uma ordem multipolar. E o fez desafiando interesses da União Europeia e dos Estados Unidos. E a China, por sua vez, ela tem a posição ambígua. Ela não recrimina a Rússia. Internacionalmente, seu premier Xi Jinping nunca questionou o Putin publicamente, mas ao mesmo tempo não declarou-se favorável. Mas o Xi Jinping, como representante chinês, ele diz claramente: o mundo hoje é multipolar, pluralista, e há várias formas de governo, e nenhuma forma de governo é melhor. Não são os governos ocidentais a forma melhor de governar. Então, questionam a visão central, uma visão ocidental, perdão, como também Putin questiona uma visão ocidental. Quem vem a ser o Ocidente aí? É os Estados Unidos, União Europeia e seus aliados. E a Índia também questiona essa ordem que seria a visão ocidental. Então, nós temos aí bem evidente uma geometria, ou um tabuleiro de xadrez, me apropriando agora do xadrez, multipolar nesse cenário global. É mais aquela disputa binária, simplista de capitalismo contra socialismo. Não tem mais essa visão binária. Porque você não tem um governo comunista mais socialista na Rússia, você tem isso na China, mas de uma outra forma, um comunismo, né, digamos assim, modernizado. Você tem empresas transnacionais na China, então você não tem mais o Estado como dono, o único dono. Ele pode até ser o acionista majoritário, mas não é o dono sozinho dos meios de produção. A definição do comunismo é esse o Estado, que é representante do povo, ser o dono dos meios de produção. Isso é comunismo, assim, na essência da coisa. Tanto é que no chinês, o governo chinês fala em socialismo de mercado e permite a iniciativa privada. Uma das empresas mais poderosas do mundo que se destacam aí no cenário. E, inclusive, em setores de ponta. Ou a Huawei, ou a Xiaomi, não estão nos setores de ponta. Totalmente livres. E o xadrez está inserido nesse processo. A globalização multipolar, ainda sendo influenciado pelos Estados, o Estado é fundamental nesse processo, mas há novidades aí. O outro fato que chamou muita atenção, Leandro, é o xadrez hoje cada vez é caracterizado por mega eventos, não é? É uma outra... eventos e até eventos online. Há empresas assim, de plataformas especializadas em xadrez, em plataformas pagas como o Chess.com, como plataformas gratuitas como o eChess, entre outros, o Chess24. Tem muitas plataformas digitais. Então, são empresas que vendem produtos de xadrez,
slide aqui, nós vamos para o confronto do século XXI, entre aspas, até agora, né, século XXI em 2100, né, que foi entre o Kasparov e o Deep Blue, que teve 2 matches, 2 torneios. O primeiro, o Kasparov vence. Esse computador, esse subsoftware, produzido por outra IBM, por outra empresa transnacional, a IBM. E é marcado o segundo torneio, que o Kasparov topa. E aí, o Kasparov perde, entre aspas, por esse Deep Blue da IBM, agora com a potência duplicada. O Kasparov, inclusive, insinua que tem jogadas que insinuam que houve jogadores humanos. E o Kasparov requisita a IBM a abertura dos arquivos. O que faz a IBM? Não abre. A IBM aposenta o Deep Blue. Quando o Deep Blue vence Kasparov, as ações da IBM disparam. E é uma projeção de imagem absurda para a IBM, que superou um dos jogadores, os maiores jogadores de todos os tempos, se não for o maior, né? Aí é um motivo de polêmica que eu não quero entrar nesse área. Sim. Está entre eles. Não há consenso nisso. Não vai nunca. É uma questão de gosto. Mas o Kasparov, inclusive, ele tem um documentário, uma apresentação interessante dele, depois eu posso recomendar, que ele faz uma metáfora do homem versus máquina, que é o computador. Mas, no final, ele diz o seguinte: mas quem são os computadores ou a inteligência artificial de que nós mesmos por trás deles? E ele propõe como superação, né, a potência e interatividade do homem-máquina no sentido de promover o bem-estar do desenvolvimento. Né? Quem depois interessar, eu posso... Hoje já tem máquinas que são invencíveis. Hoje o melhor programa hoje que tem é o AlphaZero. Nem o Stockfish, que é um dos mais usados, consegue ganhar do AlphaZero. Ah, sei lá. Esses computadores hoje, a capacidade de processamento de dados é praticamente infinita. Nossa mente é finita. O xadrez também é finito. Só que você precisa ter uma capacidade de processamento tal que consiga chegar nessa finitude. A mente humana não consegue. Mas as máquinas hoje conseguem. E elas conseguem ser programadas para aprender sozinhas. Eu queria, para finalizar, fazer uma atividade rapidinho aqui, que é a seguinte, que a gente... vou ter que pedir para o Moleque da Boquinha, então me passa aí, já fechou? É assim, eu vou abrir a minha conta no chat.com e vou colocar para jogar uma partida. E eu quero que vocês aí dê um chute, anota aí na mão, na caneta, no papel aí, qual vai ser o continente, porque não vai ser pedir o país, qual vai ser o continente que eu vou jogar contra. Isso é um sorteio randômico. Pode falar? Fala aí. Irã, Índia, Irã. Não, continente. Africano. É o único que eu conheço. África, Europa, América, Ásia. Você vai sortear randomicamente. Qual vai ser o aniversário que vai ter? Ásia. É qual? Peraí, país isso aqui? Egito. Egito é o quê, professor? África. Eu falei... Ó, vou jogar o quê? Ilha do Rei? Vou jogar Siciliana? Vamos lá, Siciliana. Dragão? Não. Jogar padronizada. Para alfabeto. Ih! Voltou. Vai capturar? Não. Não sei. Vai jogar cavalo? Vai jogar rocha? Centro de dados, sabe qual é o nome do seu oponente? Tem aí? Coisa. Tá aqui, Mohamed não sei o quê. Só na expectativa de um outro, entrou você online. Esse bicho vai ser nem conhecido.
Não, eu tô jogando online com esse cara agora. Ele tá no Egito, ele tá jogando. Bom, não sei se ele tá no Egito. Não, Ele cara, é do no Egito. Brasil, Ele pode ter em qualquer lugar do mundo. é tipo o Aliança. Aliança na França tá com o nome sul-coreano. É assim. Ele se declarou do Egito. Ó, como é que vai. É pago a plataforma? Ou... É. É pago entre aspas. Pra você jogar não, mas pra você aprender como os bots, certo? Essa é pago. Quer dizer, tem um mercado Por isso de que todo mundo joga treinamentos, Elite. cursos, não é? Elite é melhor que tudo. Só pra... Também joga no Lixões. Essa é o melhor jeito. Não que seja novidade, né? Mas online, Tá falando em L ali, ó. No lugar que ele foi pra lá, ele andou em L. eu não sei se eu tenho ainda, mas eu tinha um jogo de xadrez. Minha mãe jogaria lá e dar suporte, sabia? Muita coisa boa que eu joguei. Vou solicitar um empate, será que ele aceita? Não. Aceitou. Tá bom. Ele ganhou o rate, eu perdi 2 pontos de rate. Quanto você? Ah, sei lá, nenhum. Ai, que isso? Saída honrosa. Mas aí não rosa, né? Aí, Não gente, fica feio, eu perdi. Esperei para. Mas, galera, eu queria agradecer aqui a presença de todos, tá? Eu não sei se rolou lista de presença, acho que rolou de fora, hein? Já Tá, já rolando. tá. A gente pessoa que E quem quiser conhecer o nosso trabalho aqui,